Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Hello everyone, good day, good afternoon, good evening, wherever you are in the planet. I will continue here doing my, testings, studies about the Idris May, the Madrid Empire. I'm so sorry I continue being Portuguese, so let me continue. Today here in Holland is very nice, it's very cool, it's really like 27 degrees, very windy. And then I came here for the lake to, I don't know if you guys can see that. There we go. So basically, I just try to, use my time wisely. In the meanwhile that I have my little bit of break. Anyway, let's go back and put in here the way it should be let me see if I can do it properly the way it should be. Okay, yeah, that's going back again the way it was before. There we go. Então, meu povo, boa tarde, boa noite, bom dia, aonde você estiver. Eu tô aqui sambando com esse telefone para ver se consegue ficar fixo em algum canto, porque eu estou na beira da lagoa. E hoje resolvi tomar um banho, porque aqui tá um calor dos infernos. E a Holanda é assim, quando esquenta, você não consegue ficar dentro de casa, aquele calor seco, horrível. Então assim, quem gosta do verão europeu, acha que é uma maravilha, venha pra cá e vai ver que inferno que é. Não é a maravilha, não é a maravilha paradisíaca que a gente está acostumado. Aqui o tempo é seco, muito seco, é horrível de respirar, e aí você tem que ficar na praia, ou na lagoa, ou aonde puder. Pera aí. Então voltando àquilo que eu estava falando, né? Porque tá muito calor aqui, eu resolvi hoje fazer um vídeo novamente fora de casa, porque aqui o negócio é sério. De toda maneira, vamos lá continuando, né, onde eu parei. Então a gente tava falando do Mai Idris Aloma, que é na verdade aquele tipo do império, né, de Kanu e Bornu. E onde foi que eu parei? Onde eu tinha falado que ele tinha sido, né, foi construído no Cairo. Pera aí, deixa eu voltar aqui, eu tenho que então vamos lá. Então lendo e traduzindo aqui, né? Então eu tava falando aquele que o professor Ronaldo tinha escrito, né, do Ronaldo Cohen, que no século XVII, no século XVIII, Canaã se tornou um estado bem conhecido no mundo islâmico, né? Certo? Esse negócio tá gravando? Tá. Bem conhecido no mundo islâmico. E onde tá? O comércio trans-saariano foi completamente controlado, né, por guarnições. E guarnições foram construídas para proteger, né? Deixa eu ver, proteger quem? Proteger as rotas comerciais nas relações de tratado. As relações de tratado foram estabelecidas com governos do Hafsid de Tunis e a casa de viagem, né? Essa foi construída no Cairo. Num outro extremo do mundo islâmico, na Espanha, um poeta de Cano era renomado por suas canções de louvor. E este foi um grande período de civilização islâmica e Canaã, que desenvolveu seu papel na florescência. O senhor Richmond Palmer escreveu: o grau de civilização avançado dos seus primeiros governantes parece se comparecer favoravelmente com os dos monarcas europeus da época, especialmente quando se entende que o ocidente cristão permaneceu ignorante, rude e bárbaro, mostrando um pouco do ritual mais de estupidez. Isso foi o senhor G.T. Stride e Carolina Afeca, que também escreveu. No entanto,
a guerra contra os Bulala destacou problemas internos. Dunama II era um muçulmano rigoroso. Ele converteu muitos dos povos conquistados ao Islã e instituiu o Alcorão como base na lei. Infelizmente, ele foi muito mais longe. Ele estava determinado a desconstruir a religião tradicional Kanuri, demonstrando que ela foi construída sobre mera superstição. E para demonstrar isso, ele abriu o Nume sagrado, que era como se fosse uma arca sagrada, como se fosse a arca de Noé. Imagina que o cara, ele quer desconstruir a religião, aí todo mundo fala que aquilo ali era uma arca sagrada, né? Que era uma caixa mais ou menos... Se vocês procurarem aí, o nome é M-U-N-E, Nume sagrado. E é um recipiente selado que se diz conter espírito de vitória e de tal importância que seus segredos nunca deviam ser divulgados. Dunama, no entanto, apreendeu que a unidade e poder do império dependia da harmonia. Então, voltando à continuação daquilo que ele estava falando, que nessa época, né, que esse império islâmico do Kunan, ele estava sendo já florescido, né? Estava desenvolvendo, estava sendo construído, né? Que havia essa casa de viagem, né? Dentro do Cairo, que eles construíram, e desempenhou também, como o senhor Richman, né, escreveu, né, que era o grau de civilização por seus primeiros governantes, se parecia comparar provavelmente com os monarcas do europeu da época. Quando você fala dos monarcas do europeu da época, você está falando não dos aristocratas, mas está falando de reis e rainhas, tá? E a maioria da população europeia na época viviam em cavernas, eram bárbaros, eles eram... Não tinha, como dizer uma coisa, é aquele tipo de que a gente vê em filmes da população da época, né, de que seria como se fosse, vamos dizer que seria se fosse celta, aquela região, aquele povo, um povo mais bárbaro, mais rude. Imagina aquele filme do Conan, aquilo ali, que na época ali eles falam que quando a Europa ainda estava na era barbárica, né? Bárbara e barbárica, porque na verdade que eles viviam que eles eram selvagens, eles eram na época que o pessoal era muito selvagem, vivia em caverna, o pessoal não tinha um nível de higiênico, de higiene, na verdade, não tinha, não era como dizer hoje, não era serem civilizados. Já nessa mesma época, na África, esse império aqui particularmente foi o império que, na verdade, eles eram comparados aos reis e rainhas da época. Então, assim, por isso que você vai ver esse pessoal dos mouros, né, que vai entrar, que entra nesse povo aqui também, eles entram para ir para a Espanha, aí eles começam a fundar universidades, eles começam a educar esse povo, principalmente da região da Ibérica. Aqui na Europa você vai ver muito desses livros contando isso, como os pessoais islâmicos, por isso você vai ver dentro de Sevilha, quem já foi em Sevilha vai ver aqui no Palácio de Alhambra. Em Sevilha a gente vê muito isso, muito. Aquela região de Sevilha, Córdoba, você vai ver muito isso, como esse pessoal, né, negro em si, eles conseguiram, né, fazer essa transformação dentro do sistema europeu muito, muito grande. E quando você fala assim que esse pessoal, né, eles conseguiram governar principalmente aquela região ali da Península Ibérica, né, e tendo contato muito com o pessoal, principalmente os alemães na época, né, que esses alemães também eram o pessoal também que buscava, eles escravizavam o pessoal dos países eslavos, né? Por isso tem o nome de eslavos, então escravizava, vendia também esses escravos brancos para o pessoal do pessoal do Egito. Então você vai ver tem muitos livros que vai estar relatando isso também da escravização, a escravação branca pelos mestres negros, porque esse pessoal também fazia esse tráfico também.
de levar o pessoal daqui e para ser escravizado tanto dentro do norte da África, dentro da Ásia, né? Por isso que tem o negócio da Ásia Menor e por aí vai. Então você vê também que você tem essa questão não só da Ásia, seria no caso do... Ai, como é que é falando? Levante. É o Levante. Isso vai ser o Levante. Quando a gente fala de Levante, você está falando de pessoal da Irã, Iraque, aquela região ali da Mesopotâmia. Então vai ter muito isso, como que como até hoje, né? Existe essa coisa ainda, da questão de excesso ligado. O pessoal não comenta, mas existe muita coisa também do tráfico de escravização branca não existindo também, como existe na escravização branca, principalmente na escravização negra também, existe também, principalmente no mundo árabe, isso é normal, comum. E é por isso que aqui na Europa é muito combatida essa questão de tráfico humano, porque isso ainda, em certos lugares, ainda é permitido, né? As pessoas na mídia não se fala muito, mas aqui o buraco fica mais embaixo porque existe essa realidade também, né? Então, voltando, né, que ele entrou de guerra contra os Bulalas, ele destacou seus problemas internos. Então, do Nama, o rei segundo, foi um muçulmano rigoroso e ele converteu muitos povos conquistados ao Islã, instituiu o Alcorão como base de lei. Então, quando você fala Alcorão por base de lei, é aquela coisa que existe muito no mundo árabe, existe muita regra, muita lei. E existe uma coisa dependente da escola islâmica que a pessoa vem, uns vão ser muito mais radicais, outros vão ser mais, digamos assim, um pouco mais suave, né? Então, assim, a gente, principalmente aqui no Oeste, né, a gente vê muito isso, pelo menos quem está na Europa percebe muito isso, a diferença dos dos muçulmanos e muçulmanos, assim como você vai ter muitos cristãos. E quando a gente fala de cristão, não estou falando essa questão do cristão romano, como foi colocado dentro principalmente do Brasil e das áreas colonizadas, nos países colonizados em si. Aqui os cristãos os cristãos são diferentes. Então você vai ver cristão que é os cristãos ortodoxos, você vai ver os cristãos que são os cristãos também árabes, né? Tem muito cristão árabe. Você vai ver muito cristão também ortodoxo, cristão árabe, você vai ver como cristão romano, né, que seria no caso os nossos cristãos, vai ter que aí divide o cristão pentecostal e o cristão católico, né? E vai ter também os cristãos africanos, você vai ver os cristãos do quimbandismo, você vai ver então são principalmente aqui fora, isso é muito dividido, muito certinho. Então, para dizer que é só uma religião, que o cristão é uma coisa só, não é. Não é todo mundo que, como diz, não é todo mundo que, não é todo cristão que vai acreditar em Jesus, não, é diferente, a conversa aqui é outra. É muito interessante ver isso. Quando você fala que a pessoa é cristã, você pergunta aí, é cristão de qual escola? Tem que se perguntar, a questão, por exemplo, se a pessoa é muçulmana, a pessoa de qual escola? É de Sura, né? É de qual escola de ensinamento você vem? Porque isso conta muito na linguagem que eles vão te falar. Então eles vão te questionar isso. Quando a gente fala muito também na questão, você é cristão, e eles vão te perguntar, você é cristão de qual escola? Isso é muito importante, ser muito definido isso, porque tem muitos cristãos, tem muitos muçulmanos, tem muitos são muitas religiões, né, que se digamos assim, não dividando as religiões, seria muito ramificações, digamos assim. E elas se parecem, se conversam, mas não são a mesma coisa, tá? Aí esse cara aqui, o do Nama II, que ele era muçulmano, né? E ele resolveu abrir essa caixa, né, que seria essa arca em si, para poder destruir essa religião, na verdade a religião dos Kanuri. Essa religião Kanuri que seria um tipo de religião de matriz africana, que em alguns lugares ainda existe, né? Principalmente no pessoal da região ali quando eu falo em Mali, região do norte de Mali, digamos de Mali, não precisa de Gana mesmo, dentro do Império de Gana mesmo. Vai ter muito Império de Gana que vai ter muito essa coisa do Kanuri. Eles ainda vão ter ainda muito isso. Dependendo de quem faz a religião, a religião indígena, né? Que essa religião Kanuri, na verdade, essa é a religião indígena. Isso que eu quis falar.
E esse cara, por ter aberto, né, essa caixa, e aí desarmonizou entre a população. É o que ele fala muito aqui. Do Nama, no entanto, aprendeu que a unidade e o poder do império dependia da harmonia entre os muçulmanos e os tradicionalistas. Que seria o que são os tradicionalistas? É esses caras aqui que praticavam a religião indígena Kanuri. O seu sacrilégio de abrir o container alienou uma grande parte dos canures, até mesmo de algum dos seus próprios filhos ficaram chocados. Eles se juntaram em uma série de rebelião contra ele. E os Bulalas fizeram uma tentativa perigosa de buscar independência a Canaan e vingar o insulto de uma religião que compartilhava com não muçulmanos canures e o império de Kanem-Bornu. Outras guerras levaram à expansão territorial do império. Os canemes conquistaram e observaram a terra de Gaga, em Borno. A gente vai falar muito, quando você vê aqui a nível de estudo africano, você vai ouvir falar muito da terra de Gaga. Muito, 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 muito. Porque esse povo de Gaga também, principalmente Gaga, Borno, é esse povo que vai estar dentro da linhagem, né? Que não precisa de linhagem, na verdade é parte do povo também, que a gente chama do Brasil, que são o povo Nagô, que é hoje, né, que na verdade eles também são denominados o povo Zigalas, dentro do norte da Nigéria. Então você vai ver que essa tradição Nagô, que seria essa tradição do povo de Gaga, do povo de Kanem-Bornu, isso também é muito refletido dentro da religião matriz africana. É muito. A gente tem muita linguagem, por exemplo, uma coisa simples que é muito do Borno, que é muito dentro principalmente o pessoal em Gana, eles vão enfativar muito isso, é a questão de gira. Gira é uma palavra diretamente ligada do de Kanem-Bornu. É muito interessante. E eles olham pra gente assim, que eles falam, vocês usam a mesma palavra, gira, né? Aí você vai ver muito dentro do pessoal que pratica o Hoodoo de New Orleans, você vai ver o pessoal do Voodoo de Gana, você vai ver muito eles falando isso de gira. Em Girafô, em gira, muito, 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 muito. Quem mexe com o voodoo daqui de Gana, principalmente, vai falar muito de gira, muito, muito, muito. E a mesma questão de gira que vai ser a questão de culto de possessão. A conversa é a mesma. Então você vê como que essa parte da religião, né, essa parte do culto, desse culto indígena, ele foi para o Brasil também e a gente utiliza até hoje, a gente conserva isso até hoje e eles reconhecem isso. Por isso que você vê, principalmente aqui na Holanda, principalmente na Holanda eu vejo muito isso. A maioria de casas de macumba, de material de macumba que você vai ver, maioria é o pessoal de Gana. É maioria é pessoal achante, maioria é pessoal de Kanem-Bornu. É maioria maioria. E a gente encontra as mesmas coisas que a gente fala que é Yorubá, você vai ver muita coisa nesse povo aí também, porque é tudo conversa. Então você vai ver tudo material. Ai, vou dar minha perna aqui, o bicho tá pegando. Quando você pega esse material de o pessoal que mexe com abossom, essa aqui, os caras têm a mesma coisa que a gente tem. Usa a mesma coisa que a gente tem. É muito louco isso. Eu compro muita coisa de macumba, muita coisa de espiritualidade aqui em loja, o quê? Africana. Quem é os pessoal, né, da pessoal africano, o pessoal que comenta, o pessoal que vende, com os pessoal que seria os tatas, né, que eles também tem muito em Ganga. Então é esse povo de do Império Kanem-Bornu. É muito interessante ver isso. Você vai ver os Yorubás assim fazendo muita coisa, mas não falando muito. Mas o pessoal de Gana, e é muito interessante. Eu trabalho muito com o pessoal de Gana, muito pessoal. Tem muitos amigos de Gana, é muito interessante e eu vejo assim como é muito semelhante pra gente a religião. Então, quando eu vejo muita questão do candomblé, eu vejo muita questão da Umbanda, muita questão também da Quimbanda, eu vejo essa mistura. E essa mistura que esse povo, né, que a gente coloca, por isso que quando o pessoal no Brasil, quando coloca esses caras, que começa a chamar todo mundo de malê, né, que seriam os malãs lá dentro da Nigéria, né, que os nigerianos chamam os malês de malãs. Então, quando você fala em malê no Brasil, eles saem automaticamente, os caras malãs que são os pessoal que se converteram ao muçulmanismo, né?
dentro da região da Nigéria por causa desse cara aqui. Então essa história vem desde muito grande, desde muito tempo. Por isso que muitas vezes eles vão questionar que teve muito no Brasil na questão de falar que o pessoal muçulmano era mais civilizado, mais não sei o que, de Yorubás. Não é por causa da inteligência em si, mas era por causa que já tinha essa história de tradição, porque já vinha esse pessoal desse império aqui, principalmente de Conan Brno, que vai para a Península Ibérica e coloniza esse povo, esse pessoal bárbaro dessa região, que seriam os portugueses e os espanhóis e por aí vai. E é que esse pessoal conseguiu, eles conquistaram desde a Península Ibérica e foi até dos países bálticos, subiu até na região, uma parte que eu acredito que seja uma parte perto da Áustria. Por isso você vai ver também na Áustria, você vai ver muito, mas muito, até mais do que na Alemanha, a questão dos mouros, né? Vai ter muito retrato, muita estátua, muita coisa, porque esse pessoal teve lá. E a maioria também dos brasões das famílias reais dentro da Alemanha, dentro da Áustria, né? Principalmente na pessoa que foi na área nazista, você vai ver muito essa questão dos brasões, que eles não conseguiram queimar, né? Que uma coisa que aconteceu também do nazismo aqui foi muito grande por causa disso, na questão de modificar a história, porque nessa época quem dominava, né, esse povo, principalmente dessa área aí, era os pessoal que eram os muçulmanos, né? Não sei nem os muçulmanos, não estou falando muçulmanos, que era o pessoal mesmo de Canobono, que era o pessoal, os africanos de Canobono. Aí você vai ver essa história, por isso você vai ver muitas questões de quando tem essa briga de força aqui, principalmente aqui na Europa, da questão do europeu encobrir a base da civilização, né? Que você vai ver aqui na Inglaterra, você vai ver a civilização da Inglaterra começou com um cara que era negro, né? Aí você vai ver, mesmo de olho verde, existe muito dentro da África. Você vai ver muito africano aqui também, que tem os olhos verdes, os olhos azuis. Assim como no Brasil também tem isso, principalmente em Salvador você vê muito isso, aqui também tem a mesma coisa, na África tem a mesma história. Então assim, ter o olho claro não é uma vantagem falando que é de coisa de europeia. Não, é coisa mesmo de genético, né? Vou voltar, senão eu vou perder um assunto aqui e vai dar quase 2 horas. Então, de Bonacono, outras guerras levaram à expansão territorial do Império. Os cânions conquistaram e observaram a terra de Gaga, no nordeste da Nigéria, após uma jihad. O que é jihad? Jihad muitas vezes é o grupo de muçulmanos guerreiros que entra para batalhar. Você vai ver muito pessoal, principalmente quando a gente vê a revolta dos malês. Aqui eles viram a revolta dos malês como fossem os jihadis como eles tiveram como seguiram a mesma linha dentro desse do império também, do império de Carnabono. Esses caras, esse pessoal de guerra, eles foram capturados, escravizados, mandados para o Brasil. Chegam no Brasil, né? Porque eles na verdade também faziam parte, que eram os nagôs, né? Que são nagôs islamizados, né? Que o nagô, você vai ter o nagô cristão e o nagô islamizado. Hoje eu vejo muito do Igala tendo a questão da cristianidade africana. Não estou falando cristianidade romana, estou falando cristianidade africana. Vão se dividir, mas você vai ver os Igalas, você vai ver os que são os nagôs, tanto os islamizados quanto os cristianizados. Cristianizados eu falo na questão de cristianidade africana, não estou falando de realidade romana. Pode até ter, não conheço. Os que eu conheço, que eu converso, vai ter muito dividido. Por isso que muitas vezes você vai ver é o que o pessoal assim que mais eu tenho contato e é o pessoal assim que, principalmente o pessoal que é a parte muçulmana, é o que mais combate os cristãos, que são os cristãos da Nagôs, porque eles praticam ainda a religião do indígena, né? Então eles continuam praticando o culto a Iemanjá. Então as mesmas questões que você tem de orixá, né? Os equivalentes dos orixás dentro da religião Yorubá, eles também separadamente têm as divindades deles também. E Iemanjá é uma.
que eles trouxeram também, junto com esse povo aqui na migração, passando por Borno, que eles contam a história sobre isso também. Eles trazem esse culto para dentro da Nigéria, e esse culto cresce dentro da Nigéria, e que se dividiu também entre os Yorubás e por aí vai. Mas o negócio de orixá, né, que a conversa é totalmente diferente, né? Um negócio ainda mais buraco, ainda mais embaixo ainda. Então, principalmente quem precisa aprender esse tipo de coisa, para entender essa confusão que muitas vezes a gente não consegue entender, essa divisão, porque aqui é muito dividido, muito certinho, né? Aqui é muito certinho, cada um no seu quadrado. Não existe no Brasil, porque o português, ele colocou todo esse pessoal que veio dessa região do Sahel, essa região do sul, do Egito. Quando eu falo sul do Egito, que na época era Reino de Cuxo, que era Sudão. Então, quando eu falo isso, essa pessoa é o pessoal de Catiópia, digamos assim, que também vai incluir o Reino do Congo. Por que eu falo isso? E muitas vezes o pessoal, todo mundo, que não tem essa coisa de Bantu, que os Bantu é uma coisa, que em geral que é outra. Cara, a gente tem que parar de conversar esse tipo de merda. Porque existe uma coisa chamada de migração. Dentro do continente africano até o dia de hoje, uma coisa que eu vou bater sempre nisso. Esse pessoal misturaram também, principalmente quando você fala em pessoal Hausa, os Hausas, eles na verdade se misturaram, tiveram filhos, e o cara aonde nasce você começa e absorve a religião local e também introduz a religião deles, e aí se torna um outro culto, mas que tem lastro. Então você vai ver tanto na questão da parte bantu, que você vai ver o pessoal, principalmente os nagôs, que os nagôs, o que eles falam, os nagôs, eles não são bantus, mas tem bantus que são nagôs, pelo fato dessa região. Então você vai ver isso muito claro dentro do pessoal da Serra Leoa, dentro do pessoal dos Camarões, que na verdade eles vão modificar muito a questão da linguagem, da questão no sul, que eu falo muito dos bantus do sul, que são os ingangas, e os bantus do norte, que são os ingengas. Então você vai ver muito pessoal falando de Ingenga. Quando você começa a falar ele vai falar, o Ingenga. Aí você não vai pegando, você vai pegando, chegando perto do cara de Camarões, o pessoal da Gâmbia, um pessoal da coisa, vai falar que canto de Inganga. Ele ri na sua cara. Você vai ver que você não tem estudo na situação. Que na verdade eles são os Ingengas. Mas vamos continuando aqui, senão eu vou entrar num outro assunto que eu não deveria estar entrando. E aí esse pessoal aqui, eles, né, o Kennedy conquistaram, e, né, observaram a terra de Gaga, em Borno, no nordeste da Nigéria, após uma jihad. Uma jihad é uma invasão, entendeu? E daí em diante, os mais eram conhecidos como reis de Kanu e senhores de Borno. Então essa coisa do Mai, né, esse pessoal Mai, né, Mai Idris, a Mai Idris Alomar, são esses dois grupos, né, de muçulmanos, que eles na verdade quando eles conquistam, né, essa terra de Gaga, que seria no caso Borno, no nordeste da Nigéria, né, após ter essa invasão, né, desse jihad, eles começam a ser conhecidos como rei de Kanun, que eles já eram os reis na época, porque eles são governados por causa de Dunama, e se tornam senhores de Borno, que seria no caso senhores do norte e nordeste da Nigéria, por causa da conquista. E por que Gaga, Borno foi importante? Borno, Gaga. Gaga era a grande importância econômica para Kanu. Era uma fonte de produtos de origem animal, alimentos, marfins, penas de avestruz e escravos. Produtos que eram usados internamente e também exportados para o norte através do Saara. Aí você vai ver a questão da rota transsaariana dessa escravidão. É o que eu falei antes. Esse povo aqui era o pessoal que trabalhava também na questão de escravização de escravos. Então, quando você fala de escravos, questão de escravos de guerra, de aprisionamento, ou quem invadia e levava o povo também, a questão é, muitas vezes, existe como era a questão de que eles eram muçulmanos, a escravidão é um pouco diferente do que da escravidão do pessoal romano, europeu. Por quê? Porque quando quem estuda a parte da escravidão
como é que eu falo, a escravidão muçulmana, islâmica, vai ver que o cara, ele consegue, se ele é escravo, ele se torna livre, se ele consegue fazer algumas coisas, e ele muitas vezes vai passar de certas famílias, como ele tem certas, como é que eu falo, qualidades, e eles têm a parte profissional, eles estão peritos em algumas coisas, por exemplo, no caso, por exemplo, quando você pega os pessoal que foi do Benin, o pessoal que foi era tudo ligado com a metalurgia. E também o pessoal também do Congo também, principalmente naquela região, que era o quê? O pessoal que começa a metalurgia no Congo, sobe para a região, porque esse pessoal que era metalúrgico, esse blacksmith, que eram os ferreiros, eles sobem, né, para a região ali do Golfo, aí entra nesse coisa, depois eles voltam novamente, porque quando é família, uma coisa que eles falam é que eles sempre vão, e aí sobe esse outro grupo subindo para o Egito, depois vem esse povo descendo, e essa questão da metalurgia, ela se concentra muito no oeste, né, do Congo, do Congo. Quando eu falo Congo, estou falando do estado mesmo, da região do Congo. Não estou falando do país, tá? Mas do oeste do estado do Congo, e aí dentro desse região do Congo tem esse outro grupo também, que é metalúrgico também, que é o pessoal do Yorubá, que não diga no Yorubá, que seria do pessoal de Bono Konu, que seria o pessoal de Gaga, né? Aonde que você vai ter o pessoal do Benin e por aí vai. Mas a quem quiser saber isso tem que estudar migração, que é muito importante isso. O vidro também era um dos produtos vendidos em Borno como vasto território era governado. Quando eu falo de vidro, a gente tem aquele negócio de conta no Brasil, tem aquele negócio da firma. A firma como é que eu falo? A firma do colar, né, do fio de conta. Aquela firma aqui, a gente vê muito isso. Essa firma você vai encontrar tanto dentro do sul-africano, sul da África, no Congo. Quando eu estive no museu ali do Louvre, você tem as primeiras firmas das civilizações. Isso é o que? A própria fabricação de vidro é coisa antiga dentro do continente africano. Porque quem inventou o vidro foi o africano. Então ele tem tanto, e essa questão da criação desses fios de contas, né, dessas firmas, é também dentro da região do Borno, eles faziam isso por causa da metalurgia, né? Então vamos continuando, vamos lá. Onde que eu parei? E como esse vasto território é governado? Os professores Oliver e Fagan escreveram: apesar da evidência da piedade muçulmana de muitos dos mais, a estrutura política que emergiu em Canaã medieval manteve fortes traços da realeza sacra pré-islâmica atribuída por Al-Mahalabi e aos Igawas. E, no entanto, muitas características em comum com os outros estados do cinturão sudanês. É aquilo que eu falei, cara, quando você olha na questão de imigração, quando você na questão de como eu digo, não só migração, mas a questão do link entre essas nações de um com os outros, é muito forte, é muito, muito forte. Tava tudo ligado. Essa coisa de hoje em dia, quando o pessoal fala assim, que essa migração, o pessoal pega cada um de um canto. Pura mentira, porra nenhuma. Quando começa a ler esses pessoal aqui, o que eles começam a contar, né? Que aí você começa a ver esses livros daqui, como os europeus começam a contar a história, a conversa é outra. E quando você vê o africano também contando essa história também, é a mesma história. Os caras contam a mesma história. Mesmo que seja de língua diferente, eles contam as mesmas coisas. Então esse padrão não muda muito, né? Não vai mudar muito. E isso é uma coisa assim muito interessante. Então, e tendo muitas características em comum com os outros estados internacionais, o governo levou a existência ritual isolada, cercadas por titulares de cargos e escravos do palácio. Como em tantos reinos africanos, os mais altos cargos de todos eram ocupados por duas mulheres, conhecidas como a rainha-mãe e a rainha, e cada um dos quais tinha sua própria corte e oficiais. Os mais altos dignatários masculinos eram os governadores provinciais, teoricamente responsáveis pelo norte, leste e do sul e oeste. Na prática, esses pareciam ter sido postos centrais, privados do conselho e administração real, e daí províncias distintas eram confiadas e comandadas
confiadas a comandantes militares e muitas vezes príncipes da casa real, e cada um dos quais que se cercava de uma corte e oficiais no mesmo padrão que o Banco Central. E isso foi falado pelo senhor Richard Palmer. Alude a mais dois funcionários importantes: o astrônomo real e um contador dos meses. Então, vamos olhar para um pouco isso aqui, só uma história. Então, voltando agora, né? Então, vamos lá. O problema... aqui vai ter cachorro latindo, tá uma confusão. Putaria danada. Todo mundo tá chegando com os cachorros. Tudo bem. Problemas com os bulalas surgiram novamente no século XIV. Jin Ibrahim Shukama, seu rei, desafiou Mai Daoud em 1366 a 1376 e subsequente Mai Omar 1382 a 1387. A campanha de Bulala forçou este último a abandonar Njime, sua capital doente, e fugir para Borno. Então esse cara que estava na região ali, né, por causa dos bulalos, por causa dessa invasão ali, esse cara abandona Njime. Njime é uma cidade, né, que existia ali na região ali de Canaan, e ele vai pro norte, pro nordeste pro nordeste da Nigéria, na cidade, né, em Borno. E isso deixou o governo Bulala em Canaan piorando as coisas. Invasão de escravos árabes de Cano Borno. E essa questão também dos escravos, quando a gente fala desses escravos árabes, era o pessoal que foi para Borno também, que introduziu também na questão do islamismo, foi também o pessoal que era fugitivo de guerra da região do Levante, que seria da região, quando eu falo região do Levante, é que era o pessoal da Síria. Então teve muito sírio que nessa época que foi refugiado, assim como eles foram refugiados dentro do Egito, eles também foram refugiados até em Canabono. E a partir daí, eles, como eles eram refugiados, como era imigrante, né? Como todo imigrante faz, vai para o país, aí chega lá, casa, cria filho, por aí mais, e se mistura dentro da cultura. Deixa eu colocar isso aqui, que o negócio tá um caso sério. Então vamos lá. Tô voltando. Escravos árabes de Budicana Borno. Mai Utaman de Cano Borno escreveu ao sultão do Egito dizendo: enviamos-vos o nosso enviado, o meu primo Idris bi Maomé, em conexão com o problema que encontramos. Os árabes chamados Judihama, Judhama e outros escravizaram nossos súditos livres, mulheres, crianças, homens fracos, nossos parentes e outros muçulmanos. Alguns desses árabes são politeístas, apóstatas, fora do rebanho da fé. Eles atacaram os muçulmanos e mataram um grande número deles durante uma guerra que eclodiu entre nós e nossos inimigos, sejam os bulalas. No curso dessa guerra, eles mataram nosso rei Ahmad bi Idris, o Martim. Esses árabes arruinaram toda a nossa terra, o país de Borno, e tomaram nossos súditos livres, nossos parentes muçulmanos, como cativos. Alguns eles vendem como os comerciantes do Egito, Síria e outros lugares, e alguns para manter para si mesmo como escravos domésticos. Em verdade, Deus colocou em sua mão o governo do Egito do Mar, listo
do Mediterrâneo, a Assuã, e seus domínios se tornaram um mercado. Enviei mensageiros a todas as vossas terras, aos nossos êmires, aos vossos vizis. Aí quando ele fala de vizir, quando ele fala de emiri, ele está falando do pessoal que, como é que eu falo? Ele está falando do, que seria no caso esses, os sacerdotes, né? Os pessoal que são, como é que eu falo? O pessoal que são dentro da religião. E aos vossos gadis, que seriam os governantes, seriam os juízes, né? Que é gadis, é juízo, depois eu volto no dicionário, que eu lembrei o que é. E os vossos governantes, e os vossos alumar, e os vossos superiores de mercado, que conduzem uma investigação e um inquário sobre este caso. Se encontra o nosso povo, se encontrarem o nosso povo, que os libertem das mãos daqueles que o mantêm cativos e os ponham à prova. E se eles dizem, somos homens livres, somos muçulmanos, acreditem neles e não os considerem mentirosos. E depois de ter verificado isso, liberte-os e permite-os retornar à sua liberdade e à sua fé. Alguns dos árabes, de fato, espalham a corrupção em nossa terra e não servem para nada. Eles são ignorantes do livro de Deus e da suna do nosso mensageiro e consideram a maldade uma ocupação atraente. Temei a Deus, portanto, não os deixe escravizar e vender o nosso povo, que tem o refúgio em terras da Hausa Lands. É isso que eles começam, que eles questionam muitas vezes, que como você vê essa confusão que existe, principalmente entre o povo Hausa, né? Entre o povo Hausa, entre o pessoal muçulmano, esse pessoal, porque muitos desse pessoal, eles também são muçulmanos, mas outros eles também são mercenários, então por isso que existe até esse conflito de guerra, tem principalmente alguns lugares que você vai ver hoje em dia, você tem que alguns pessoal Hausa, principalmente agora, tendo essa confusão de novo também, novamente, que alguns pessoal Hausa está sendo expulso da Nigéria, pessoal na Nigéria seria de norte da Nigéria e seria também da região eu acredito que seja da região de, como é que eu chamo? Seria de Gana, né? Eu acredito que seja de Gana também, por causa desse é um tipo de história que existe aqui, que na verdade assim. E aqui também eu vejo muito isso, da questão de quando o pessoal é Hausa, eles são assim isolados, eles são separados, eles não são integrados dentro da comunidade por causa desse conflito de guerra que existe, né? Então vamos lá. Conectado com os eventos, e aí você vê uma coisa também que existe aquilo aqui, é a questão da estupidez, que eles falam da estupidez também do pessoal africano, né? Que existe muito isso também. O pessoal africano é um povo muito pacífico em algumas coisas, principalmente da questão dessa parte de quando você fala de prisioneiros de guerra. Eles, em vez de, no caso, nessa época, antigamente, né, eles iam, invadiam, né, a cidade, tomavam o pessoal de volta, não. Esse pessoal mandava carta pedindo para poder, é como se fosse um código que existia dentro da África naquela época, que se a pessoa era escravizada, eles mandavam uma carta, né? Mandar um mensageiro que enviava uma carta, que pedia para poder libertar, aquela coisa toda. Isso aconteceu tanto dentro do Congo, quando o pessoal, o Manicongo, ele manda aquela carta pro Dom João em Portugal, e você vê essa mesma coisa acontecendo aqui também, né? Desse rei daqui de Borno, né? Ele mandando essa carta para o pessoal que está sendo, que eles foram escravizados, né? Pelos próprios muçulmanos mesmo, né? Com o pessoal de coisa. E para poder para o pessoal serem encontrados, esse pessoal que foram presos lá, que estavam presos de guerra, escravizados, mesmo se estivessem no Egito ou qualquer lugar que eles estivessem, que fossem, né, libertos. Então a gente vê essa questão da ingenuidade de uma certa forma, ou seria ingenuidade, ou seria uma estupidez, ou seria uma conduta, né, que existia na época entre os impérios, na questão, se você fosse escravizado, o rei enviaria uma carta para poder o povo ser liberto novamente e retornado para casa. Eu acho assim, muito interessante, que é uma coisa que a história não conta muito, mas uma coisa que acontecia, e a gente vê muito isso nos livros aqui, muito, se conta muito isso aqui. Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui para lado de cá.
E vamos voltar agora. Conectado com os eventos. Lady Goulard na Terra narra a história de um governante de Kanu que buscou refúgio na cidade Hausa de Kano. Ele vinha acompanhado de um grande homem com cinco cinco trombetas, com bandeiras, com tambores, né? Com tambores os cavaleiros que carregavam seus tambores, né? Então, como se fosse uma forma armada. Imagina que como é que eu falo? Esse povo aqui, que era de Canaan, esse povo era o pessoal que introduziu The Knights dentro do Império Romano, dentro do Império, não do Império, dentro da Península Ibérica. Quando você fala aqui, quando você fala dos mouros, você vai falar muito dos templários, cavaleiros templários. Isso, lembrei, cavaleiros templários. Os cavaleiros templários, na verdade, era desse império aqui. Então, é muito interessante. Quando você começa a ver, você começa a ler a história dentro, né? Que o europeu ele vai falar muito dos Cavaleiros Templários, o africano também vai falar muito dos Cavaleiros Templários quando você está falando do povo mouro, e você vai pessoal do Império, né, pessoal africano, principalmente do que era o pessoal que era muçulmano, não estou falando dos árabes. Arabismo e muçulmanismo são coisas diferentes. Eu sou brasileiro e posso ser católico e posso ser cristão. Árabe é a mesma coisa. Árabe ele pode ser cristão, ele pode ser protestante, pode ser o que for. Quando eu falo arabismo, eu estou falando o quê? Como se fosse a minha brasilidade,